Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. A nossa reflexão hoje está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao 48. Vamos ao versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu irmão, o seu inimigo. Irmãos, aqui está a explicação daquele grande mandamento: amarás ao teu próximo. Mandamento esse que foi corrompido pelos líderes judeus, pelos mestres judeus. E eles entendiam, irmãos, na interpretação daqueles mestres, eles entendiam que o próximo era somente as pessoas que estavam bem próximas deles, no sentido de amizade, no sentido de ser do mesmo grupo que eles. Eles entendiam que amar o próximo era amar os familiares, era amar os amigos mais íntimos, era amar somente os judeus, aqueles que faziam parte da sua comunidade. E, infelizmente, muitos cristãos, irmãos, pensam da mesma forma, pensam que amar o próximo é amar somente aqueles que fazem parte da sua comunidade. Amar o próximo é amar somente aqueles que são os seus familiares, que são os amigos mais íntimos. E não é isso que a palavra está dizendo. Irmãos, a lei ela não ensinava claramente que eu tinha que odiar o meu inimigo. Até porque em diversos versículos, irmãos, da Bíblia, eu vou estar citando como exemplo o capítulo 23 do livro de Êxodo, versículo 4 e 5, eu vou estar lendo aqui. Êxodo 23, 4 e 5, assim diz a palavra: se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Irmãos, aqui nós entendemos que isso não é você odiar o seu inimigo. Pelo contrário, você ter compaixão do inimigo. Você vai estar ajudando o inimigo quando o inimigo está em dificuldade. Isso chama-se compaixão, não é para odiar. Assim como os judeus deturpavam a palavra de Deus, assim como eles entendiam, os mestres da lei, eles entendiam daquela forma, como se tivesse que odiar o seu inimigo. E a palavra de Deus não fala isso em momento algum. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos pensam que é assim, que nós temos que odiar quem nos persegue, que nós temos que odiar os nossos inimigos. E no versículo 44, a palavra diz: eu, porém, o Senhor Jesus falando, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Irmãos, Deus pode nos ordenar que nós amemos os nossos inimigos. Afinal de contas, Ele nos amou. Quando eu falo por mim, quando eu era inimigo de Deus, porque quando eu vivia como eu queria viver, da maneira que eu queria, quando eu não conhecia Jesus, eu era um inimigo de Deus, eu era inimigo da cruz de Cristo. E ainda assim, eu como inimigo, Ele me amou. Então Ele pode muito bem exigir que eu ame os meus inimigos. Irmãos, Ele fala, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Quando oramos por pessoas que nos perseguem, irmãos, nós criamos uma afeição por essas pessoas. Quando você começa a orar por aquela pessoa que está te perseguindo, uma pessoa que te persegue no seu trabalho, que te persegue seja na vizinhança, seja lá onde for, você começa, em vez de espraguejar igual muitos fazem, dobra o teu joelho e ora por aquela pessoa. Você vai começar a criar uma afeição por aquela pessoa. À medida que eu vou orando, Deus vai quebrando aquele sentimento ruim que eu tenho por aquela pessoa. E
vai ficar mais fácil o convívio com aquela pessoa. E no versículo 45, o Senhor Jesus fala: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Quer dizer, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. O que é isso, irmãos? É fazer isso tudo. Eu orar pelo meu inimigo, eu não criar, eu não sentir um ódio pelo meu inimigo. Isso faz com que eu demonstre para as outras pessoas que eu sou filho de Deus verdadeiramente, que eu sou filho do Pai. Quer dizer, um bom testemunho. Eu vou estar dando um bom testemunho. Quando nós damos um bom testemunho, nós mostramos que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. Irmãos, muitas das vezes pessoas debocham porque nós somos crentes. Pessoas riem da gente porque nós somos crentes, porque nós somos cristãos. Mas quando eles veem um bom testemunho, um verdadeiro bom testemunho, porque infelizmente tem muitas pessoas que se dizem cristãos e dão um péssimo testemunho. Não são exemplo. E quando nós somos um exemplo, verdadeiramente, quando nós amamos aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, as pessoas veem que nós somos diferenciados, não diferenciados no sentido de ser melhor do que os outros, mas diferenciados no sentido de ser verdadeiramente um servo de Deus. E isso é um bom testemunho. Você não precisa abrir tua boca para falar que você é cristão. Você, com as suas atitudes, você vai mostrar que você é cristão. E isso vai demonstrar que você verdadeiramente é filho do Pai. E no versículo 46, a palavra fala: porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem. Os publicanos também não fazem o mesmo? Irmãos, Jesus está dizendo que é muito fácil eu amar aquele que me ama. É muito fácil eu amar a minha esposa, é muito fácil eu amar os meus pais, os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus amigos mais próximos. É muito fácil eu amar essas pessoas. Isso que Jesus está falando. Isso os publicanos também fazem, também faziam. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o governo de Roma. Eram coletores de impostos e eram tidos como traidores. Trabalhavam para Roma, os judeus os chamavam de traidores. E o Senhor Jesus está falando, até os traidores fazem isso. Amam aqueles que os amam também. Então é fácil, irmãos. E no versículo 47, a palavra diz: e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Quer dizer, Jesus está dizendo, isso qualquer um faz. Você saudar um conhecido seu, você saudar uma pessoa que você gosta, qualquer um faz. Agora, qual é a diferença que nós temos que fazer? É saudar qualquer pessoa. É nós passarmos e cumprimentarmos qualquer pessoa, independente se essa pessoa é meu amigo ou não, independente se eu tenho afinidade com ela ou não. Porque, irmãos, eu sou crente, eu sou cristão, irmãos, então a minha atitude tem que ser essa. Eu tenho que passar por uma pessoa, ainda que essa pessoa não tenha afinidade comigo, eu tenho que passar e cumprimentá-la. Mas isso não tem que ser uma coisa forçada, isso aí tem que vir de mim, tem que vir de dentro, eu tenho que ter esse sentimento, eu tenho que mostrar para aquela pessoa que eu a amo em Cristo Jesus, que eu quero o bem daquela pessoa. Essa é a atitude do cristão. O cristão tem que desejar o bem a todos. Eu tenho que passar e cumprimentar, ou dar uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Isso tem que ser natural, não tem que ser forçado, não tem que ser por fingimento. Tem que ser natural, é a atitude do cristão. E o versículo 48, irmãos, ele termina o capítulo dizendo:
Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Irmãos, o termo perfeito não está dizendo aqui impecável, você tem que ser impecável, você tem que ser uma pessoa que não peca. Não, não é perfeição nesse sentido. É perfeição no sentido de querer se aproximar de Cristo, é querer ser imitador de Cristo, ainda que nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós temos que buscar essa perfeição como imitadores de Cristo, como verdadeiros cristãos, para sermos dignos de sermos chamados cristãos. Até porque, meus irmãos, vai ser impossível eu chegar à perfeição, mas eu tenho que buscar a perfeição no sentido de me aproximar a Cristo. Amém? Então, irmãos, que nós busquemos essa perfeição, que nós sejamos imitadores de Cristo verdadeiramente. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai Santo Poderoso, eis-nos aqui, Senhor, reconhecendo que somos falhos, pecadores, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a buscarmos verdadeiramente, Senhor, oh Deus, nos aproximarmos de Ti. Nos ajuda, Senhor, a diminuir, Senhor, e que o Senhor cresça em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a tirar todo o nosso eu, Senhor, a nossa vontade, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos cristãos de verdade, Pai. Senhor, continua conosco, Pai. A oração que eu faço não é só por mim, Pai, mas é por todo aquele que me ouve, Pai. Muito obrigado por ser o nosso Deus, Pai. Essa oração que eu te faço e te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.